Olá, galera, muito bom dia. Estamos aqui mais uma vez para mais uma videoaula. Espero que vocês estejam bem. Dessa vez nós vamos falar a respeito de critérios de divisibilidade, que é uma matéria que está diretamente relacionada à operação divisão. Certo, gente? Matéria importante e eu tenho certeza de que vocês vão gostar. Vamos diminuir um pouco aqui a imagem para liberar aqui a tela. E já vamos dar início então às nossas apresentações dos slides, certo? É isso aí. Eu sou o professor Marcos. Vamos tirar aqui a imagem da frente, deixar no cantinho, para não atrapalhar a gente. Muito bem. Então a gente vai falar aqui sobre critérios de divisibilidade. O que são critérios, né? Os critérios são regras de divisibilidade. Então nós vamos estudar apenas alguns casos, porque são inúmeros, não é? Então nós vamos ficar naqueles que mais se adequam ao sexto ano. Então nós vamos estudar especificamente os critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5 e 10. Tá bom? Os números 6, 7, 8 e 9 a gente não vai estudar por enquanto, porque as regras são um pouco mais específicas. Então focaremos nesses divisores aqui. Tá certo? Então primeiro, né, vamos a uma questão mais conceitual. A gente só pode dizer que um número é divisível por um outro número somente, tá? Se o resto dessa divisão for zero. Aí então a gente assume que essa divisão ela é exata. Então se eu disser que 10 é divisível por 5, eu estou falando a verdade, porque quando eu divido 10 por 5, o resto vai ser zero. Então a gente vai ter uma divisão exata. Então a gente diz que 10 é divisível por 5, tá certo? Continuando. Aqui nós temos a estrutura de uma divisão. Então aqui são os termos, ó. Então quais são os termos? Aqui nós temos uma divisão simples. Nós temos 12 dividido por 4, né, ó. O número 12 aqui dividido por 4. O resultado é 3 dessa divisão e o resto é 0. Portanto, temos aqui uma divisão exata, né? Agora, os elementos da divisão é que trazem consigo esses nomes, que são muito específicos. Então, por exemplo, 12, ele ocupa a casa do dividendo. Tá vendo? Dizemos que o 12 é dividendo. O número 4, ele é o divisor do 12, neste caso, né? Então, ele ocupa aqui a posição de divisor. O número 3, que é o resultado, a gente chama de quociente, tá bem? São termos técnicos, né? E o resto é resto mesmo. Então, no caso aqui, o zero, como não sobrou nada da divisão, então o resto aqui, no caso, é o zero. Então é importante sabermos que cada posição dessa ocupada, né, tem um nome próprio. Tá certo, gente? Então nós vamos usar bastante esses termos aqui quando tratarmos de divisão. Então vamos começar pelo primeiro número. A divisibilidade por 2, né? É uma das mais simples que tem, dado a propriedade. Então todo número par, olha aqui, eu até destaquei de vermelho, né? Todo número par ele é divisível por 2, ou seja, será uma divisão exata. Então qualquer número par maior que 2, maior ou igual a 2, né, será divisor de 2. Então aqui, nessa relação aqui, ó, são dos números pares que nós temos, né, nos nossos números naturais. Nós temos aqui 0, 2, 4, 6 e 8. Lembrando que nós estamos trabalhando com números naturais. Tá certo? Então qualquer número, por maior que seja, que esteja terminado, né, ó, cuja unidade seja ou 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, ele será um número par. Portanto, ele será divisível por 2. Essa é a propriedade. Então, eu coloquei aqui um exemplo. Poderia ser qualquer número aqui, mas eu escolhi o 298. E eu estou afirmando aqui, ó, que o 298 ele é divisível por 2. Por quê? Como que eu sei que ele é divisível por 2? Porque ele termina em 8. Ó. O número 8 está na unidade. E o número 8, conforme a nossa regra, ele é um número par. Sendo ele um número par, logo, né, automaticamente, o 298 será divisível por 2. Pode fazer no celular, na calculadora, para conferir.
e vocês vão observar que o resultado vai dar exato, ó, não terá vírgula no resultado, tá? Então o resultado será 149 exatamente. Então essa é a regra de divisibilidade por 2. Qualquer número par, ele será divisível por 2, ou seja, a divisão será exata. Critério de divisibilidade por 3 agora. Agora a regra é um pouquinho diferente e ela é muito legal. Então vamos ler aqui a definição. Quando a soma dos algarismos do dividendo, lembra da palavra dividendo? Dividendo é aquele número, né, o primeiro que fica ali fora da chave, é o que está sendo dividido pelo divisor. Então o dividendo, quando ele for um número divisível por 3, então quando nós pegarmos aqui, ó, e somarmos os algarismos do dividendo, ó, a palavra algarismo aqui, ó, e essa soma for um número da tabuada do 3, ou seja, divisível por 3, então esse número, né, logo ele será também divisível por 3. Vamos entender aqui no exemplo. Ó. Eu peguei aqui 417 como exemplo. Então, ele é um número divisível por 3. Por que ele é divisível por 3? Né? Porque se nós pegarmos os algarismos do 417 e somarmos eles, ó, 4 mais 1 mais 7, nós teremos 12. Aqui, ó, 4 mais 1, 5, 5 mais 7, 12. E o 12, ele é divisível por 3. Por quê? Porque 3 vezes 4 é 12, né? Ou seja, esse 12, ele pertence à tabuada do 3. Vamos falar desse jeito, fica mais fácil de entender, né? Desta forma, então, nós concluímos, olha só, que 12 dividido por 3 dá 4, é uma divisão exata, né? E o 417 dividido por 3 dá exatamente 139, que são divisões exatas, tá certo? Mas o importante é termos consciência de que a regra nos diz que para que um número seja divisível por 3, a soma dos algarismos, ó, 4 mais 1 mais 7, neste exemplo, né? A soma dos algarismos tem que resultar em um outro número e esse número tem que ser divisível por 3. Então, essa é a regra, tá certo? 4 mais 1 mais 7, 12. 12 dividido por 3 dá 4. Então, 417 também é divisível por 3. Vai dar outro resultado, claro, mas já vem aqui, nós temos aqui a certificação de que ele é divisível por 3. Divisibilidade por 4 agora. Por 4 a regra é bem simples. Todo número terminado em 00, ó, unidade dezena, tá vendo? Ou terminado em dois números que combinados, né, entre si, eles são divisíveis por 4, então esse número, né, esse número aqui do qual nós estamos falando, ele será também divisível por 4. Vamos para os exemplos que fica mais fácil da gente entender, né? Ó. Eu escolhi aqui 400 e o 316, esses dois números. Vamos testar aqui embaixo conforme a regra para ver se eles são divisíveis por 4. E de fato eles são. Porque o 400 ele termina em 00, ó. Aqui embaixo ficou até na cor roxa, né? O 400 ele termina em 00 e o 316 termina em 16. Então a regra diz que se terminar em 00 é divisível por 4. Então o 400 já garantimos que ele é divisível por 4. Só por conta do 00 aqui no final. Ó. E o 316 também é divisível por 4, porque nós pegamos aqui os dois últimos números, ó, tá vendo aqui, ó, os dois números aqui, ó, tá vendo, ó, que são divisíveis por 4. E o 16, ele é divisível por 4, porque ele está na tabuada do 4. Então, nós concluímos que tanto o 400 quanto o 316, eles são divisíveis por 4, porque eles se encaixam aqui na regra de definição. Lá embaixo temos os exemplos, eu não vou descer o mouse, senão a barrinha esconde os números, né? A barrinha escura do PowerPoint. Mas está lá, ó, 400 dividido por 4 dá 100, é uma divisão exata. E o 316 dividido por 4 dá 79, que também é uma divisão exata. O importante é nós focarmos nessa definição de regra aqui em cima. Ó. Então, qualquer número terminado em 00 ou qualquer número terminado em unidade dezena, como o 16, por exemplo, ó, e essa unidade dezena forem divisíveis por 4, então o número inteiro será divisível por 4. Essa é a regra. Divisibilidade por 5. Todo número, essa aqui é a mais fácil de todas. Todo número terminado em 0 ou terminado em 5 será divisível por 5 também.
Ou seja, se nós pegarmos aqui, ó, 120 e o 125, são números diferentes, né? Mas olha, o 120 termina em 0 e o 125 termina em 5. Então, os dois são divisíveis por 5 automaticamente. Não tem nem que ter dúvidas nesse caso. Então, a gente faz o teste. Ó. É só pegar uma calculadora, o celular, ou fazer na mão mesmo, né, e dividir. Ó. 120 dividido por 5 dá exatamente 24. Né? E 125 dividido por 5 vai dar exatamente 25. E o resto dessas divisões aqui, das duas, os restos serão 0. Então não teremos nenhum problema aqui em nos certificarmos de que a regra é válida, tá bom? Então é isso, gente. Ó, repetindo, ó, qualquer número terminado em 0 ou terminado em 5, ele será automaticamente divisível por 5. E por último, a divisibilidade por 10. Essa também é bem facinha. Todo número terminado em 0, basta que ele termine em 0, ele já será divisível por 10. A divisão será exata. Então, peguei aqui, ó, dois números como exemplos, né? Ó. Número 30 e o número 1240. Os dois são terminados em 0, então isso já nos dá a certeza de que eles são divisíveis por 10. Ó, tá vendo? Porque os dois terminam em 0. E aqui embaixo nós temos os resultados, né? Ó. O 30 dividido por 10 é lógico que é 3, porque 3 vezes 10 dá 30, né? E o 1240 dividido por 10 dá exatamente 124. E o resultado será 0. Então é isso, gente. Esses são os critérios de divisibilidade, ou seja, são as certezas que nós temos que um determinado número é divisível por esses que nós estudamos aqui, a partir da definição, né, que a matemática nos dá. Aqui tem um desafio. Nós temos aqui o número 360 e fica para vocês decidirem por quais daqueles números anteriores esse número aqui é divisível. Será que ele é divisível só por alguns? Só por 2, só por 3, só por 4? Ou só por 5, ou só por 10? Ou será que ele é divisível por todos? Então, basta seguir as regras que a gente consegue decidir isso. Valeu, muito obrigado. Então, a gente fica aqui com a nossa aula sobre divisibilidade. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida é só me consultar. Valeu!